Bom, fala galera, tudo bem? Estou aqui num bate-papo com meu amigo Abner. Ontem nós participamos de uma reunião no CRAS do Jardim Tarumã, lá na rua Rio de Janeiro, para discutir sobre algumas ações que seriam ou serão realizadas no Jardim São Camilo, naquela região leste da cidade. Fomos a convite dos moradores participar, prestamos muita atenção nos dados que foram expostos no início da reunião pelos funcionários públicos, os servidores que ali estavam presentes, e muitos pontos nos chamaram a atenção, justamente por isso que nós vamos discutir aqui um pouco hoje sobre tudo isso que aconteceu e que nós tivemos a oportunidade de participar. Inclusive o Abner, nosso amigo, conhece a região, tem uma história lá na região e vai compartilhar um pouco com nós aqui no bate-papo de hoje. Júnior, sabe que eu fiquei muito feliz de participar, de ser convidado para essa reunião, porque eu tenho uma história lá com o Jardim São Camilo, com a Vila Aparecida, com Tarumã, com aquela região que, no fim das contas, é um grande aglomerado, né? E eu nasci na Vila Aparecida, cresci lá. Quem que é seu avô estrela lá na região leste da cidade? Eu sou neto do Danga, seu Danga, o João Ferreira, que já é uma figura folclórica praticamente lá. O passa d'água, pede minha planta, pede meu gato e meu alazão. Quem não conhece o Danga? Diz ele que ele fundou o São Camilo. Fundou o São Camilo, mas ele morava na Vila Aparecida e anda até hoje por lá. Acorda de manhã cedo, vai, anda no São Camilo. O dia que ele parar de fazer isso, ele fica doente. Porque, olha, pensa numa pessoa que ama aquele lugar. É ele. E eu tenho muito orgulho de ser neto do seu Danga. E com toda essa experiência, essa vivência que você tem lá na região, dá para discutir alguma coisa, né? Até porque nós, como jundiaenses raízes, a gente sabe. E ouvindo as pessoas, como aconteceu ontem, até os próprios moradores que nos convidaram para participar da reunião, a gente tem uma base da assertividade no direcionamento das obras a serem realizadas, do anseio da população enquanto se de fato é uma prioridade as obras a serem realizadas ou não. Então o que você pôde aprender ali ou o que você pode criticar de forma construtiva da reunião que nós participamos ontem? Julinho, na verdade, quando eu cheguei lá, eu imaginei que fossem, depois de tantos anos de governo, né, desse atual governo do prefeito Luiz Fernando Machado. Lembrando que o Luiz Fernando, em 2004, ele era vereador, em 2008 ele foi vice-prefeito do Miguel Haddad, nós tivemos um governo do Pedro Bigar de 4 anos, mas depois já retornou. Então nós podemos falar que há 20 anos o Luiz Fernando faz parte da administração pública da cidade. Praticamente, esse foi o primeiro ponto que eu fiquei, já comecei a pensar um pouco melhor. Poxa, foi dito pelas pessoas que estavam lá que a prioridade desse governo era o São Camilo. E esse governo já está completando 7 anos de duração, né? E eu vejo que o projeto que foi apresentado ali para a gente é o mesmo projeto de 7 anos atrás. Então, veja, algumas coisas vão mudando, algumas coisas vão sendo acrescentadas, mas a gente vê que continua não refletindo os anseios da população. E o ano que vem é ano eleitoral. Exatamente. Como que você vai se explicar para o São Camilo, o pessoal do Tarumã, o pessoal da Vila Aparecida, que uma série de projetos, de fato, não condizem com aquilo que eles mesmos querem? Por quê? O que eu quero dizer? Foi nos apresentado pela responsável da prefeitura que estava lá durante a reunião quais eram os projetos, quais eram os custos e o que de fato eles iriam fazer. Eu, como ex-morador ali da região, como quem cresceu na Vila Aparecida, no São Camilo, tem muitos conhecidos por lá, parentes por lá, meu avô, Danga, é de lá até hoje, eu imaginei que, de fato, ainda que não saísse do papel, porque a gente sabe como são essas coisas, os projetos seriam de acordo com aquilo que o povo precisa. Porque o que o povo quer, Juninho? O povo quer habitação, o povo quer transporte, aquela velha história, o povo quer que o esgoto a céu aberto seja coberto. O povo quer dignidade. O povo quer dignidade, o povo quer moradia, o povo quer UBS, quer escola. E o que a gente viu lá? Um projeto na cifra de 82 milhões de reais aproximados, que vai asfaltar algumas vielas, construir algumas pracinhas, reformar algumas praças, e o mais impactante, na minha opinião, foi a questão do elevador. Eles querem construir um elevador, veja só, eles querem construir um elevador lá no São Camilo, para o pessoal olhar. Eu fiquei imaginando, falei, poxa, elevador Lacerda lá em Salvador, né? O elevador de Salvador, o elevador da Bahia. No Rio de Janeiro eu sei que tem um
que você consegue olhar as favelas do lado. Para quê? Para turista ver, cidades turísticas, né? Aqui não é uma cidade turística, o pessoal não quer ver periferia, o pessoal não quer ver a comunidade. Quem quer ver a comunidade é o próprio povo lá de dentro, mas eles querem ver a comunidade prosperar. Mas eles não querem que o povo venha lá para observar, falar, olha só, gente, como a área de risco ali está desabando, olha só como as moradias aqui estão ruins para aqueles que têm mais dificuldade. Só para deixar claro que nós não somos contra o progresso da região, muito pelo contrário, nós somos totalmente a favor do progresso, até por conta de garantir a dignidade daquele povo, que é um povo bom, e justamente por isso que, até para corroborar com a sua fala, a mesma apresentação que a gente já vê há 7 anos atrás, desde o primeiro ano, e que ontem foi repetida lá para os moradores, eu me coloco na condição dos moradores lá, e de muitos que pensam que, estão querendo tapear na cara dura e abusar da humildade, da simplicidade dos moradores que participaram da reunião. Que é a mesma apresentação há 7 anos e ainda não tem nada para ser executado. Então isso é algo que me chamou a atenção. Mas você sabe, Juninho, que não foi só sua. Nós participamos da reunião e as pessoas falaram. Assim que foi feita a explanação, as pessoas começaram a se manifestar. Seu Zé Ferreira, figura também clássica lá do Jardim São Camilo, foi um deles. Indignado com essa situação. Ele, o senhor, muito sábio, conhece das coisas, ele observou e viu que aquilo também não reflete as intenções dele e das pessoas que estão por lá. E ele foi o primeiro a se indignar. Ele olhou e falou, poxa, mas isso aqui não é o que a gente planejava. Esse projeto, além de não sair do papel, o povo não quer elevador. O povo não quer gastar milhões no elevador. E digo mais, Juninho, com esse valor, fazendo uma conta rápida de padaria aqui, segundo dados do próprio governo federal e do programa Minha Casa Minha Vida, dos demais governos, estima-se que dá para construir cerca de 1.000 casas populares com o valor que seria gasto nessas obras. 1.000 casas populares. O que as pessoas preferem? Pergunta para o seu Zé Ferreira, pergunta para o meu avô Danga, avô, o que o senhor prefere? 1.000 casas populares, que as pessoas passem a ter dignidade, uma moradia digna? Ou prefere que constrói um elevador para o pessoal ficar olhando? Com o mesmo cálculo, a gente chegou a dados do Ministério da Saúde, que neste valor nós conseguiríamos construir cerca de 400 UBSs, no valor médio brasileiro para a construção de UBS. Cerca de 400 UBS com esses 82 milhões de reais. Se for analisar os dados do Sebrae, nós conseguimos construir cerca de 500 creches. 500 creches para 50 alunos com esse valor. Então veja, e esses valores, se a gente começa a colocar no papel o que dava para ser feito, a população fica mais revoltada ainda. Como ficou lá? O pessoal começou a sair da reunião, o pessoal começou a ir embora. Porque falou... Outro ponto, só para a gente não perder aqui. Quando a gente fala em priorização em um determinado bairro, como foi falado lá, que o prefeito priorizou o São Camilo, lembrando que nós estamos no último ano de governo dele, praticamente, a gente já pensa que foi reservado um caixa, que a gente tem condição financeira. Lembra que nós moramos numa cidade com 4,5 bi de orçamento, para que aquelas melhorias fossem construídas com verba própria, verba do imposto que nós pagamos e que a prefeitura gerencia, nos revertendo em melhorias. Mas o que me chamou mais atenção, Abner, e você estava lá também, pode falar um pouco para a gente, é que não existe um caixa para poder fazer, e esse recurso vai ter que ser financiado. A prefeitura vai ter que emprestar dinheiro, endividando ainda mais a nossa cidade para poder fazer as melhorias. Então, peraí, um governo que há 7 anos prioriza o São Camilo e aquela região leste da cidade, Tarumã e adjacências. Há 7 anos prioriza o São Camilo, no último ano traz para a população as coisas que foram mostradas no primeiro ano, em forma de slides, que ainda não são projetos arquitetônicos no sentido de serem já executados, e ainda fala para a população que vai ter que emprestar o dinheiro para poder fazer. Não, é difícil processar, né? A gente fica perplexo, como os moradores ali ficaram também, porque a capacidade de endividamento de Jundiaí, será que suporta mais um empréstimo, mais um financiamento? Então a gente percebe que todas as medidas que são tomadas, todas as ideias que são propostas, carecem de um investimento, carecem de um financiamento, carecem de um empréstimo. Então... tá faltando gestão. Será que Jundiaí não tem uma gestão econômica, financeira suficiente para isso? Tá faltando gestão. Inclusive, essa foi uma das críticas das pessoas que estavam lá. Onde está o prefeito Luiz Fernando, que foi convidado para participar da reunião e não apareceu?
Onde está o gestor da DAI, que também não compareceu? Afinal, o esgoto a céu aberto foi uma das críticas reiteradas por eles que estavam ali. Poxa, os moradores falando, vocês nos apresentam um projeto de 82 milhões para construir elevador e tudo mais, e o esgoto que está ali, vocês não cuidam. E falam que tem que terminar um projeto gigante, enquanto isso as pessoas, as crianças, pisando, atravessando no esgoto a céu aberto. Coisa simples de reparar, que a gente sabe que a DAI teria condições, e, no entanto, não tinha um representante lá, né? E, na ausência do prefeito, por lei, o vice-prefeito é quem deve estar presente. O vice-prefeito sequer foi convidado para aquela reunião. Então, veja, não participou o prefeito, não foi convidado o vice-prefeito para participar. O gestor da DAI, né, secretário da DAI, diretor-presidente da DAI ou qualquer representante não estava lá. E de menos, o gestor de governo e finanças, que é quem cuida do dinheiro, para dar alguma explicação e falar, poxa pessoal, ó, eu estou aqui trazendo 83 milhões para construir elevador e mais algumas coisas aqui para vocês, tá? Enquanto as áreas de risco, enquanto a população está aqui esperando melhoria para o bairro, e eu tenho esse dinheiro no orçamento de mais de 4 bilhões da cidade? Não, eu vou precisar pegar emprestado esse valor, sendo que essa é a prioridade desse governo. Prioridade aonde, Juninho? É muito complicado. E aí quando a gente desce um pouco e vai para a UPA do vetor leste e vê ela inacabada, e há 7 anos inacabada, e com certeza o ano que vem, que é o ano eleitoral, eles vão dar um tapa lá e fazer funcionar de qualquer maneira, até porque nas visitas que nós fazemos no vetor oeste da cidade, o povo lá fala o seguinte, nós temos uma UPA, mas que não funciona. E eu me questiono também, porque eu sei que existem pontos bons na UPA do vetor oeste, é inegável, mas não funciona corretamente. E a gente vê um investimento desse, um elefante branco que vai ser feito lá, porque um elevador, voltando a dizer, nós não somos nunca contra o progresso, muito pelo contrário, mas nós temos que ter racionalidade, ouvir os moradores, ouvir quem vivencia os problemas para poder direcionar. Afinal de contas, o poder emana do povo, e o povo não está sendo ouvido. Pelo menos essa é a impressão que eu tive na reunião. Financiar, sendo que ainda existe a questão da UPA do vetor leste, que o São Camilo usa e precisa daquilo funcionando, até para desafogar o São Vicente, que está lá parada só por conta, creio eu, a ser inaugurada no ano eleitoral e dar margem para as campanhas. Juninho, e o Gato de Botas foi entrevistar, inclusive, o seu Danga. Gato de Botas, como foi essa conversa? Mostra pra gente. Estamos aqui entrevistando o João Danga, o Danguinha, o homem mais conhecido do São Camilo. Tem muita gente danada, mas tem muita gente boa. Crianças, donas de casa que vai trabalhar, cuidar de idosos e trabalhar, levantar cedo, precisa de mais coisas, mais segurança. Que é isso que eu peço. Quando o senhor chegou aqui, como que era e o que é hoje o São Camilo? Quando eu cheguei aqui no Jundiaí, em 1960, eu cheguei aqui para São Camilo. Quantos anos faz que eu estou aqui enfrentando que não tinha nada de São Camilo? Enfrentei uma guerra, uma situação muito triste. Todos os candidatos que candidatavam, que entravam na partida, eu estava pronto para modo ajudar. Aí eu ia segurando o povão, tudo para modo orientando eles o que tinha de fazer na nossa parada do Jardim São Camilo. E está hoje daquele jeito. Mas mesmo assim, daquele jeito, nós precisamos de mais segurança e mais coisa mais boa. João Danga, uma pergunta que não quer calar. A população daqui está sendo ouvida para que isso aconteça desse elevador? É isso que a comunidade quer hoje no momento? Meu povão do Jardim São Camilo, vocês sabem que quando vocês nasceram, eu já era vivo trabalhando, eu entendo de tudo. Veja se vocês tiram da ideia o que é esse elevador, se vai valer nada para vocês. Precisa de um ônibus mais rápido para vocês. Essas donas de casa para sair para trabalhar, as que vai levar a criança para as escolas. Precisa mais segurança por isso aí. Se vocês estiverem me ouvindo, povão do Tarumã, João de Emirim, que vocês conhecem todo o João Danga, e Vila Aparecida inteira, até aqui da Ponte São João, todos sabem quem sou o Danga. Quando eu falo as coisas para vocês, que eu entendo, não é por causa da idade não, que eu tenho idade, mas eu tenho moral. Eu quero que vocês tenham moral também, vocês me compreendem o que eu estou pedindo. Desiste de vocês estar dando ideia de elevador, viu, meu povão?
É o Danga que tá pedindo. Quem viu, viu direto da casa de João Danga para vocês. Então, assim, um ponto que a gente tem que deixar claro aqui no nosso bate-papo, que é simples entre amigos e falando a voz do povo, porque nós somos povo, é que a gente não quer, de forma alguma, ter uma fala tendenciosa. O que nós queremos é levar o questionamento, levar a verdade para as pessoas poderem refletir junto conosco e se colocar no lugar, no sentido de pensar, por que isso? Por que um governo que prioriza o São Camilo apresenta os mesmos projetos para a população humilde, simples daquela região há 7 anos e no último ano ainda não tem o dinheiro para poder executar e fala que vai ser financiado, emprestado o recurso para poder executar as obras? 82 milhões, em torno de 82 milhões para poder executar. Então é nesse sentido de cuidado com o dinheiro público e de amor à cidade que nós temos, que a gente traz esses questionamentos. Para que você passe a ter uma visão crítica, né? Que a crítica construtiva, ela é sempre bem-vinda. A cidade tem muitos pontos bons, mas é bom que a gente levante os pontos também a serem discutidos para colocar as pessoas num sentido de reflexão sobre alguns pontos. E você sabe que a população é simples, mas é esperta. O povo de lá não Eu tá fiquei com venda nos olhos. impressionado com os depoimentos. Cada Impressionado. um que falou ali mostrou que conhece e que está enxergando o que está acontecendo. Inclusive, E fala com o coração, né? com Que é o mais coração. importante. Inclusive, um deles me chamou a atenção. Todos foram excepcionais, mas um deles me chamou a atenção que quando os responsáveis eles já não conseguiam mais explicar o que estava acontecendo e o porquê da população não ser ouvida e esse projeto irreal sendo apresentado ali na maior discrepância, ele disse assim, olha, a gente é simples, mas a gente não se vende por dinheiro. A gente não se vende por migalhas, Verdade, que é o que estão verdade. tentando dar pra gente aqui, não. Eu lembro desse depoimento. E todo mundo que estava lá viu. Haviam representantes da população. O próprio Zé Dias, ex-vereador, estava lá nessa reunião. Membros da prefeitura, membros da FUMAS estavam lá. Nós estávamos lá. Então, veja, as pessoas estão enxergando o que está acontecendo, estão criticando e, mais uma vez, não estão sendo ouvidas. Aí eu pergunto, tem tanta gente boa aí no Jardim São Camilo, no Tarumã, nas adjacências, na Vila Aparecida. Pergunto pro meu avô, Danga, meu avô querido, amado. O senhor acha que tá certo isso? Seu sonho lá, quando o senhor chegou aqui em 1940, não tinha nada ali. Era que se construísse um elevador ou que as pessoas tivessem vida digna? Seu Zé Ferreira, eu pergunto pro senhor agora nesse momento. Zé Dias, representante da população que estava lá. Será que é isso que vocês querem? Será que é isso que o povo de lá quer? Eu tenho certeza que não. Será que o povo não quer discutir um pouco mais para poder direcionar esses 82 milhões de investimento que a prefeitura alega que vai fazer, porque projeto executivo ainda não tem? Então, dá a impressão de que é mais continuar iludindo aquele povo que merece respeito. Então, essa discussão é mais ampla e eu creio que a gente deveria levar isso para a população. Inclusive esse vídeo vai chegar na população de São Camilo e eu espero que todo mundo se coloque em condição de refletir se de fato é isso, se o imposto a ser investido nessa obra que a gente deve investir ou não, porque o jundiaense, nós vivemos na mesma cidade, então todo jundiaense tem que participar das discussões. Agora, principalmente quem mora e vivencia o problema. Porque a gente não conhece o problema da rua de baixo. A gente não conhece o problema do outro bairro. A gente só passa a conhecer o problema quando a gente pergunta para quem mora e vive no dia a dia aquilo que aflige. Então, essa gravação é para você se colocar em reflexão e pensar junto com a gente. É isso que a gente quer? É nesse sentido que os investimentos tendem a acontecer naquela região? Mas e você, o que você acha?
População de Jundiaí, de região, São Camilo é conhecido pela cidade inteira. Você, especialmente morador de São Camilo, morador de Tarumã, será que é isso mesmo que vocês querem? Deixa os seus comentários, deixe recomendações, sugestões, quem quiser participar e falar um pouco, né? Aqui o foco é a participação popular. Se você quiser participar e dar seu depoimento, explica pra gente, isso está indo de fato ao encontro dos anseios da população? É isso que vocês querem? É um elevador? Aos moradores mais clássicos, mais antigos da região, esse era seu sonho para o Jardim São Camilo? Aos moradores de Jundiaí, será que é por este caminho que os problemas sociais são resolvidos? Uma exposição, um elevador? Enquanto isso, áreas de risco, soterramentos. Enquanto isso, as moradias que não ocorrem, esgoto a céu aberto. Binão, quantas moradias foram feitas em 7 anos do governo atual? Não chega a 40. Pelos cálculos, daria para construir cerca de 1.000 só com essa obra no São Camilo. É complicado. É complicado. Então participe, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Juninho, pelo convite de ter participado e por estar aqui mais uma vez. Fiquem com Deus.